tá? Mas vocês precisam saber disso. Quem não sabe desses assuntos não está pronto e não vai ter consistência. Se você fez um curso antes desse mini curso gratuito, você não foi informado sobre isso, você está no lugar errado, você jogou seu dinheiro fora, você rasgou dinheiro. Se você está no YouTube seguindo um famosinho e não está tendo acesso a isso, o cara está falando de assunto errado. Até agora você não sabe nada, tá? E quem está aqui achando que o que eu estou falando é balela, pode meter o dedão aí e fechar. Eu quero fazer esse filtro para eu poder filtrar as pessoas boas. É, você mesmo que está aí achando que eu estou falando besteira, que não tem nada a ver, pode fechar. A gente não precisa de pessoas fracas como você aqui para ficar julgando, tá? Pô, Thierry, você é algum vidente? Não. Eu tenho senso, entendo que pessoas que não têm habilidade ou não têm discernimento para acompanhar, nem precisa estar aqui. Então, só quero aqui pessoas com mente aberta, pessoas que querem evoluir e querem aprender. Eu estou aqui para dividir meu conhecimento. Então, vamos nessa, pessoal, vamos nessa. Vamos lá, Euro-USD. O que é euro? Parei, Thierry, você falou de câmbio, falou de Euro-USD, pelo que eu entendo, moedas são dois pares de moeda, está começando a chegar lá onde eu basicamente estou estudando. Pelo que eu abri aqui, tem a ver. Eu fiquei curioso. Pessoal, euro é a moeda oficial e comum de vários países da Europa. O euro entrou em circulação no dia 1º de janeiro de 2002, na maior mudança monetária da história. Atualmente, 15 países membros da União Europeia já adotaram o euro. Esses são Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Eslovênia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Portugal. Tá, Thierry? Por que você está falando desse cenário? Pessoal, economias como Alemanha, Espanha, anota aí, Alemanha, Espanha, França, Itália, muitos dados, índices desses países, economia, balanço comercial, PIB, reuniões de figuras importantes nesses países costumam medir a força desse câmbio, tá? Então, hoje o euro é uma das moedas mais fortes do mundo, está acima do dólar, tá? Então é importante vocês saberem. Tiago, por que você está falando do euro-USD? Para que vocês se interessem em estudar por outros pares também. Se eu for citar todos os pares aqui, vai ficar muitos pares. Então eu citei o euro, que é para vocês entenderem. Então, pessoal, uma dica aí do papai, anota aí, ó. Thierry pediu para eu ficar atento a notícias que podem influenciar a força do euro no mercado. Países como Espanha, França, Itália, Alemanha. E os outros países lá, Portugal, nem tanto, não interfere tanto na força do câmbio. Agora, esses países que eu citei aqui, muitas notícias influenciam muito, sim, na resultante do euro, tá? Na direção para que esse mercado vai. Está começando a fazer mais sentido, né? Alguns países pequenos adotaram o euro também, como Andorra, Mônaco, São Marino, Vaticano, né? Montenegro. Então, pessoal, não faz muito sentido vocês estarem acompanhando. Mas os países que eu citei acima, por favor, acompanhe tudo que é relacionado a ele. Demissão, contratação, PIB. Depois eu vou falar melhor sobre isso. Pessoal, o euro substitui as moedas correntes nacionais desses países, tornando-se a moeda única. Outros países europeus estão tentando unir a União Europeia e adotar o euro. Você sabe o que significa a sigla USD? Tiago, por que você citou apenas essas duas moedas? Euro-USD é é o par de moeda mais operado do mundo, tá? Então, todos os pares que incluem o USD são considerados pares principais. Então, é bom de entender o que significa. Você sabe o que significa a sigla USD e a sua utilidade no mercado? O USD é um termo utilizado no mercado financeiro para abreviar a moeda dólar, o que oriunda dos Estados Unidos. Atualmente, é a moeda mais transacionada do mundo. Sua negociação é feita no mercado cambial, que é o maior balcão de negócios financeiros do planeta, com volume médio de negociação estipulado em cerca de 1 trilhão. O dólar americano, ou USD, tem sido a moeda oficial dos Estados Unidos desde a passagem da Lei da Moeda Nacional, promulgada em 1785. Antes da sua oficialização, o país utilizava um sistema monetário descentralizado, onde era negociado uma variedade grande de moedas estrangeiras. Inicialmente, o valor da moeda dólar teve ancoragem nos preços relativos do ouro, prata e cobre. Tá, pessoal? Balança comercial. Formalmente conhecido como balança comercial, a união das contas importação e exportação de determinado país é um importante indicador econômico e diz muito sobre a situação econômica analisada, assim como o PIB. E, Thiago, agora você ficou contrário. Balança, imagina hipoteticamente que estamos operando um SD-BRL, tá? Isso aqui é a sigla BRL, RS cifrão, isso aqui é a sigla dólar.
Saiu lá a notícia do resultado do PIB do Brasil. Beleza, Thierry, saiu o resultado do PIB do Brasil. Nós temos investidores nos dois lados. Então, mercado equilibrado. Imagina um mercado equilibrado, né? Você sabe que não é assim. Hoje o dólar está mais de 5,30 e pouco. Mas imagina o mercado equilibrado, 1 para 1. Então, saiu o resultado do PIB, Brasil forte. O cenário econômico lá não está tão bom, época de eleições. A contratação nos Estados Unidos não esperava um nível de contratação de 1.300.000 pessoas. Na divulgação dos dados só contrataram 400 mil novas pessoas, 400 mil novas vagas de emprego, né? Tá, e agora, Thierry, o que acontece? Cenário americano ruim, cenário no Brasil está melhor. O que os investidores fazem? Pulam daqui e caem aqui. Por quê? Câmbio. Eles têm uma via de mão dupla e eles podem operar nos dois lados. Pessoal, imagina comigo. Se os investidores saem daqui e pulam para cá, o que vai acontecer com essa balança? Vamos desenhar aqui. A balança mais pesada vai cair. Quando a balança cai, o dólar vai para onde? Um pouquinho mais para cá, né? Para cima. Saiu uma divulgação no dólar, um discurso do presidente falando, não, pessoal, não é assim. O Brasil tá bom, mas eu vou reduzir taxa de juros. Os investidores voltam. Porém, alguns ainda ficam lá. Mas poucos deles ainda voltam. Aí o mercado corrige. O Brasil vai lá, o presidente fala, o Guedes fala, pessoal, mas nós vamos privatizar os Correios. Todo mundo sabe que o sistema, que o governo, vamos lá, todo o setor governamental, o governo administra mal as coisas. No setor privado, interessa muito mais os investidores porque é sinal de eficiência. A Petrobras paga bilhões em uma plataforma que pode ser feita por um setor privado que custou 9 vezes menos. Foi comprovado isso, que o governo paga 9 vezes mais caro pelas coisas. Então, o governo não administra bem as coisas. Eu vou dizer que não administra bem, tá? Para não falar o termo que eles roubam bem. Não vou falar não, né? Sem querer falar, já falando. Não vou falar esse termo não, né? O governo são ágeis para roubar bem. Então, o sistema privado, que é um sistema que eu acho bacana, nunca que vai pagar 9 vezes por um produto que ele pode pagar 1. Já o governo paga 9. Por quê? Tem que roubar, né? Tem que sobrar para eles roubarem, cabide de emprego, então eles precisam superfaturar as coisas. Então, por isso que eu acredito que o setor privado administra muito melhor do que o governo. Partindo desse princípio, nós temos esse cenário, né? Os caras voltaram para o lado de cá, privatizou. Então, pessoal, fez o quê? Fez a balança voltar, os investidores, Guedes falou lá, os investidores pularam no Brasil. Isso fez o mercado subir. Vocês já repararam que a balança comercial está fazendo isso? Ó, o gráfico está fazendo isso aqui, ó. Falou que vai para lá, sobe, deu uma notícia aqui, testa. Então, Tiago, que controla o mercado são esses caras, praticamente. Tá? Praticamente, esses grandes representantes das suas economias locais controlam a direção do mercado. Mas não é esse detalhe que eu quero passar para vocês. O detalhe é, nós precisamos estar a par das notícias, mas também temos que ter base gráfica para a gente poder entender qual o melhor local. Tá, Thierry? Então, a gente precisa do gráfico para saber o melhor local e precisa estar ciente das notícias para saber a direção. Isso.